Olá, boa noite. Aguardando as pessoas conectarem aí. Vamos aguardar que a live hoje é Aprenda a Sentir. Alexandra, boa noite. João Pedro, boa noite. Wanderson, boa noite. Lídia, boa noite. Coraçõezinhos para o Instagram avisar aí, gente, que estamos online, ao vivo. Grazi, boa noite. Bela Flor Atelier. Ivana, boa noite. Vamos apertando os coraçõezinhos. Obrigada, tá bonita. Obrigada, Grazi. Vamos ativando. O Wanderson que me deu essa ideia aí, ó, de ativar os coraçõezinhos para eles avisarem para todo mundo. Isani, boa noite. Wanderson tá esperando desde cedo, né? Você e Grazi, tô sabendo. Hoje o nosso tema é muito importante, tá, gente? Eu inclusive decidi falar sobre ele porque de ontem para hoje eu recebi muitos casos de tensão, de pânico, de ansiedade, então a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, tá? Sujeita Neguinha, boa noite. Apertem os coraçõezinhos para o Instagram avisar mais e mais. Estamos aí nos nossos 5 minutos, aguardando as pessoas chegarem. Obrigada, estou linda. Vocês são os amores. Quinta-feira nós temos live, mesmo sendo feriado, né? 23. Hoje também é feriado. Gente, a gente tá perdido, né? Porque não tem mais feriado, tá tudo certo. A gente tá em casa mesmo. Salão Tereza Teixeira, boa noite. Estamos aí, né? Michele, boa noite. Vamos apertando os coraçõezinhos pra gente chamar mais pessoas, pra gente começar uma live com um assunto muito importante, que não só pela pandemia, né, mas já era um assunto que assolava a nossa condição de vida emocional, né? Fabi, boa noite. Michele, boa noite. Obrigada, Lídia. Tô ficando com vergonha, eu tenho vergonha. Brincadeira. Faltam 3 minutos para o pessoal entrar. Vou deixar perguntas para o final, tá, gente? Perguntas para o final, para a gente conseguir falar sobre todas as nossas emoções, todas as principais, melhor dizendo. Vamos falar das 5, tá? Boa noite, Luana, Daisy. Boa noite. Vamos falar de 5 emoções aqui. Inclusive, tem até um filme que eu vou indicar e depois eu vou falar na live, que é o Divertidamente. Oi, Deise, Natália, boa noite. Márcia, boa noite. Divertidamente é um filme para criança. Quem tem criança aí já pode assistir o Divertidamente com eles depois da live. Depois da live vai ficar tarde, mas amanhã, né, ou no feriado, e vocês vão ter um novo olhar para esse filme, tá? Depois que a gente falar na live sobre ele. 2 minutinhos, aguardando. Vamos lá. Ok. Se eu apertar visualizar... então tá. Ou você entra aqui no meu. Já assistiu, Grazi, Divertidamente? Aí, apareceu. Ih, fiz caca aqui. Voltou. Oi, oi. Ainda bem que a gente tá naqueles 5 minutos, né? Vamos lá. Luciana, boa noite. A gente vai assistir de novo, né? Talvez, se vocês quiserem, com um novo olhar. Alessandra, boa noite. Porque a gente tem uma visão, né, dos filmes. Às vezes a gente não está prestando tanta atenção, na verdade, às vezes a gente acha que é um desenho de criança. Depois eu vou falar sobre Frozen, sobre Moana, aí a gente tem live pra caramba pela frente, né? A gente vai ver de novo, mas vamos fazer a live aqui, né, pra gente ter uma nova visão, um novo olhar. Eu vou falar um pouquinho desse filme aí. Bom, 21h05, já estamos todos nós ao vivo. Vamos falar 40 minutos sobre conteúdo e 15 a 10 minutos de perguntas. Tudo bem, gente? Então,
Oficialmente, boa noite. Obrigada pela presença de todos na live do dia 21 de abril, das 21 horas. O nosso tema principal hoje é Aprenda a Sentir. Qual é o objetivo desta live? É fazer com que a gente passe por esse período, não só por esse período, mas pela vida, né? Sabendo identificar as nossas emoções, as nossas sensações e o melhor, aprendendo a lidar com elas. Um dos grandes motivos hoje que nós temos aí um nível muito alto de infartos fulminantes, de acidentes vasculares, de acidentes cerebrais. Isso vem aumentando gradativamente, monstruosamente, né? E aí a gente soma com a pandemia, a gente tem dois inimigos. A gente tem o vírus, que é invisível, e as nossas emoções, quando não são controladas por nós, tá, gente? Então, o que a gente precisa entender aqui eu preciso sair dessa live aprendendo a sentir. E essa é a proposta, tá? Então, eu vou falar de 5 emoções que vocês podem relacionar com o filme divertidamente. Eu vou falar de 5 emoções que a gente vai aprender as nuances dessas emoções e como que a gente vai lidar com isso, tá? Então, a primeira emoção que eu vou falar é uma emoção que aparentemente é maravilhosa. Quem não gosta de estar alegre, né? Então, a alegria é uma das nossas emoções que nos impulsionam, que fazem com que a gente dê um passo a mais na nossa vida. Alegria de viver, alegria de estar, né? Então, é aquele que dá o pulso mesmo para você atingir os seus objetivos. Porém, a gente vai falar das emoções da forma como elas exacerbam. A gente precisa ter cuidado tanto em sentir quanto em ver as nossas emoções exacerbarem, ou seja, aumentarem, tá? Então, quando a nossa emoção aumenta, a gente às vezes perde o controle dela. Sobre a alegria, eu vou trazer uma reportagem que eu vi, acredito que tem uns 2, 3 anos, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. A reportagem era: um grupo de jovens foram para Lapa para comemorar, para fazer uma despedida de solteiro. E aí eu fui ver a relação dessa história com as emoções. Então, era justamente uma família de classe média pobre, que o casal se amava, que eles se prometeram um para o outro, e juntos eles construíram o sonho do casamento. E aí, a partir daí, eles juntaram a grana. E na sexta-feira que aconteceu esse evento, que eles foram para Lapa, ele mais 3 primos, era o momento em que ele já tinha cumprido a missão dele. Cumprido a missão dele na condição de ter pago a festa, de ter liberado, né, todas as preocupações que um casamento traz. Ele estava pronto para casar. E deu-se, então, a despedida de solteiro na Lapa. Então, o que a gente pode entender aí? Ele estava muito feliz. Muito, muito, muito feliz, extremamente feliz. E quando a alegria, né, a felicidade exacerba, o que a gente tem aí? A gente tem euforia. Então, perdi o controle da minha alegria, da minha felicidade, eu encontro com a euforia. E essa euforia significa a perda do controle, né, dessas emoções boas que a gente tem, e as coisas provavelmente acontecem fora do nosso controle também. Então, a alegria, quando exacerba, vira euforia. E nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu tenho um homem prestes a casar com 3 primos. E eles estavam comemorando na Lapa, eles beberam, e na Presidente Vargas, quem é daqui do Rio de Janeiro sabe que é uma via, e quem não é também, é uma via bem importante aqui no centro da cidade, eles sofreram um acidente onde o carro capotou e não sobrou ninguém. E foi justamente por isso que me chamou a atenção essa reportagem, né? A chamada era: morre 4 jovens depois de saírem de uma despedida de solteiro. Nossa, calma, né? Por que morrer depois que saiu da despedida de solteiro? Foi por isso que eu fui ver a reportagem. E eu fui relacionar com as emoções e justamente estava ali
uma alegria exacerbada. A capacidade de nos transformar em eufóricos faz com que a gente perca os nossos, não só a bebida alcoólica, né, mas também as nossas percepções, o nosso olhar, né? A gente perde o medo totalmente. E aí foi o que aconteceu, um acidente, 4 jovens faleceram. Agora vamos pensar, dessa alegria partiu para a euforia, e para onde isso caminhou? Caminhou para um quadro de terror. Por quê? Não só a família dele foi destruída, né, dos pais dele, porque perdeu um ente querido, ainda mais assim, né? Ainda mais nessa discrepância de cenários, né? É muito... Eu não consigo nem imaginar a dor. Destruiu a família da noiva e, consequentemente, os sentimentos da noiva, né? A dor ali se instalou. Tinham 3 primos, então foram outras 3 famílias desestruturadas emocionalmente, mas todas as pessoas que estavam envolvidas, mais os convidados do casamento. Então, vamos olhar para a alegria, botar um passo atrás dela e perceber que tudo que faz a gente perder o controle traz sérios problemas na nossa vida. Por que eu comecei a falar da alegria? Porque eu acredito que as pessoas tenham vindo para a live já pensando nas coisas ruins, né? E a gente tem que perceber também que as coisas boas que se aproximam da gente, se a gente perder o controle emocional da situação, também se transformam em coisas ruins. Então, entenderam aí que a alegria, se exacerbado, o que acontece? Vira euforia. Então, gente, a gente precisa ter na nossa mente que existe um controle emocional, existe uma forma de olhar para a vida sem se jogar naquele balde de emoções, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? No filme Divertidamente, não sei se estava todo mundo online aí, no filme Divertidamente tem o bonequinho da alegria. O que o Divertidamente faz? Ele traz uma mesa de controle, e essa mesa de controle é comandada por cada emoção e se passa na cabeça de uma criancinha. Então, eles controlam as emoções ali dentro da cabeça dela, e aí o filme vai se passando, vocês percebam como a alegria consegue comandar o cérebro dela e quando chega em euforia, tá, gente? Então, é muito sério, mesmo que seja alegria. Entenderam, então, alegria? Vou falar agora de tristeza. Tristeza, todos nós sabemos, né? Que é uma sensação ruim, angustiante, a gente está fora da nossa linha da vida. Então, a tristeza, quando ela exacerba, ela vira o quê? Ela acaba virando uma depressão. Então, a tristeza sai da tristeza para a angústia e vai para a depressão. Quando que a gente tem situações de tristeza? Hoje a gente está vivendo uma situação de tristeza, certo? Mas estamos com números absurdos de mortes e infectados. Hoje é uma situação de tristeza, tá? Às vezes isso exacerba e isso vira depressão. Nós temos, sim, que olhar para esse quadro que a gente está vivendo hoje com lamento. Sim, são vidas com lamento, tá? Sendo que a gente hoje não tem o que fazer. Hoje a gente só pode aguardar uma forma de erradicar esse vírus o mais rápido possível, que eu, Tatiane, particularmente, acredito que seja através de uma vacina, né? A forma como nós vamos erradicar esse vírus aí, até por outras doenças nós termos tido um sucesso na condição do ato de vacinar. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: existe um quadro de tristeza, a gente está percebendo isso todos os dias, só o que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte: tem gente deixando a tristeza exacerbar e virar depressão. Depressão por um quadro
que a gente não tem o que modificar neste primeiro momento. De novo, tristeza a gente pode sentir sim. Eu estou extremamente triste pelo que está acontecendo. Não só pelo que está acontecendo, mas por outras coisas que estão nessa mesma vertente aí, que a gente que está aqui não precisa comentar sobre isso. Não é o vírus, é governante, é um monte de coisa aí, né, que a gente tem, que a gente pode sim sentir a tristeza. O que a gente precisa entender é, será que essa minha tristeza está exacerbando? Eu estou num quadro de depressão? Eu estou num quadro de angústia profunda? Né? Tem gente que... o isolamento, por exemplo, né? Eu tenho vários clientes que falam, eu não estou aguentando mais, eu estou desesperado. Aí eu falo, calma, o que você não está aguentando? Eu não estou aguentando mais ficar confinado. Tá, mas o que dentro desse confinamento você não está aguentando? Eu não aguento ficar sem ver meus amigos. Mas você não fala com eles, não quero nem ligar para eles, não quero nem fazer chamada de vídeo, não quero. Eu falei, então você está escolhendo não vê-los. Por quê? Porque nós somos ligados, através da energia, da terapia holística, a gente fala sobre energia, mas nós somos ligados por afinidade. Se a gente olhar e perceber o quanto de gente que a gente ama e que a gente não vê há milhas e milhas, mesmo antes do confinamento, a gente vai perceber que talvez a gente nós mesmos estejamos fazendo com que a nossa tristeza exacerbe para uma depressão. Sou eu que controlo as minhas emoções. Eu sei, é triste, é terrível, às vezes a gente acorda deprimido, sim, mas a gente precisa entrar num consenso com a gente mesmo. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso, tá? Porque senão essa depressão, ela causa outros problemas, que a gente vai falar já já, tá? Uma outra sensação, emoção que as pessoas estão acostumadas a negarem é a raiva. A gente tem o direito de sentir raiva sim, gente. A raiva é um dos combustíveis. A raiva, quando a gente entende a raiva como algo que eu não quero mais para minha vida, eu me revolto. O que é revolta? É fazer a volta novamente. Então, quando eu entendo que é algo que eu tenho que mudar, eu me revolto com aquele quadro, eu vou fazer aquilo lá de novo, para o meu bem-estar, foi a raiva quem me impulsionou. Às vezes a decepção impulsiona também. Quando você se sente decepcionado com alguém, você fala, eu nunca mais vou me relacionar com alguém deste tipo. E é isso. Se vocês olharem, as emoções, elas representam ação. Elas são combustíveis para nós humanos. Tá? Para os animais irracionais também. Os mamíferos de classe inferior, as aves, eles também têm emoção, mas a gente vai falar só dos humanos hoje, tá? Então, a raiva, existe uma sociedade inteira, uma crença familiar inteira, uma crença religiosa tamanha, que quer fazer com que a gente acredite que a gente não pode sentir raiva. Gente, nós podemos sentir raiva sim. Por quê? Entendam, quando eu digo eu não sinto raiva, eu não estou com raiva, eu estou falando daqui para fora, mas o meu corpo está todo dominado pela raiva. E vocês viram lá a condição na live do vício, eu falei que a condição é hormonal e de neurotransmissores. Então, o que a gente faz quando a gente está com raiva? A gente ativa o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Se eu engulo isso, o que vai acontecer? Eu vou virando uma panela de pressão. Então, a gente precisa entender que a raiva, quando exacerba, ela vira agressão. E a gente precisa agredir alguém? Não, mas daqui a pouquinho eu vou explicar como que a gente faz isso. Tá? Então, a raiva, quando exacerba, ela vira agressão, ou uma agressão verbal, ou uma agressão física. Tudo isso por quê? Porque a gente perdeu o controle da quantidade de raiva que tem dentro da gente.
Se a gente não aprender a lidar com isso, se a gente não aprender a sentir, a gente vai jogar isso em alguém. Ou em algo, né? Nas novelas tem aí, a pessoa pega um copo de uísque, taca no espelho, não é isso? Aquilo é a representação de um descarregar descompensado e desordenado de raiva. Tá? Por quê? Porque guardou muito, porque não ajustou, e a gente vai aprender isso aí, tá, gente? Então, falamos que a alegria, quando exacerba, ela vira euforia, a tristeza, quando exacerba, vira depressão, a raiva vira agressão. E agora a gente vai para um dos pontos que mais estamos vivendo hoje. O medo. A emoção chamada medo está acometendo grande parte da população mundial, tá? Por quê? O que o medo é? O medo é uma sensação de impotência / insegurança que se hospeda dentro de nós. Então, de novo, sobre o vírus, quem é que não está com medo? Eu estou, né? Porque é invisível, estou tomando as devidas precauções, mas não sei o que pode acontecer. A cada momento está chegando mais perto. Por eu ser terapeuta, eu tenho muito contato com as pessoas que estão com familiares já doentes, então, para mim, o número está talvez maior do que vocês têm a informação, né? A todo momento tem um caso, uma suspeita, um falecimento, infelizmente, né? Então, assim, o medo, ele faz parte da nossa vida e ele precisa existir. Imaginem só, a gente num trânsito, se nós não tivéssemos o medo ali com a gente, o que ia acontecer? A gente ia atravessar sem olhar, era capaz da gente morrer. O medo, como alerta, ele é interessante. Então, se é dito para usar máscara porque diminui a quantidade de contaminação, a possibilidade de contaminação, não é através do medo alerta que eu estou utilizando máscara? Sim, é. Agora, quando esse medo exacerba, o que vira? Pânico. O medo exacerbado vira pânico, a gente não consegue controlar. E aí, não é só o medo virar pânico. São os cenários que a nossa mente começa a criar e a gente passa a acreditar que aqueles cenários são verdadeiros. Tá? Então, o pânico nada mais é do que o medo exacerbado, que a gente não consegue controlar. Que, novamente eu digo, hoje, nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, né, com a pandemia, nós estamos com números infinitamente, que não deveríamos ter, né, com números enormes, exorbitantes, de morte por acidentes no coração e no cérebro. Então, nós temos pessoas jovens, porque talvez vocês já tenham ouvido por aí, porque o nosso coração, ele começa a criar uma membrana protetora a partir dos 45 anos. Então, na maioria das vezes em que há um infarto em pessoas com idade menor a 45 anos, a probabilidade de ser fulminante é grande demais. Então, o que a gente está tendo hoje aqui, número de mortes de parada cardíaca, número de mortes de AVC, de AVE, de derrame, né? Derrame quase não se fala porque as pessoas colocaram a nomenclatura junto com infarto aí. Mas está um número exorbitante. E como eu falei lá na propaganda da live, são doenças relacionadas à nossa emoção. De novo, uma coisa é o vírus. O vírus é invisível, depende do nosso estado imunológico, depende das nossas condições de saúde para que a gente consiga criar anticorpos para se defender dele. Uma coisa é o vírus. Outra coisa é a gente dar oportunidade para morrer através das nossas emoções. E quanta gente está sofrendo uma pandemia emocional? Está todo estressado, está todo conectado com a dor. E se olhar,
de fato, será que se tem motivo para viver essa dor tão fortemente assim? Será? Eu poderia falar aqui para vocês sobre pensamento positivo, mas não vou falar sobre isso agora, tá? Porque o pensamento positivo, ele depende de várias outras coisas, inclusive do controle das emoções, que é o que a gente está falando aqui. Então, entendam, o medo, quando ele exacerba, quando ele aumenta, ele vira pânico, tá? E o pânico, você não precisa ser diagnosticado como crise de pânico, tá? Na maioria das vezes, as pessoas têm pânico há anos e elas só vão ser diagnosticadas tempos depois, quando elas dão crise. Eu, por exemplo, no meu caso, foi assim. Eu só fui diagnosticada com pânico, depressão e ansiedade. Eu só fui identificada uns 5 anos depois. Primeiro, porque eu não aceitava, né? Segundo, porque minha família era muito nervosa, então eu achava que eu tinha que ser nervosa também. E não, gente, não temos que ser nervosos. Não temos que não ter controle das nossas emoções. Eu passei a minha vida sem ter controle das minhas emoções. Tinha que ser do meu jeito, se não fosse eu tratava mal, eu era inflexível, intolerante. Eu era igual o bonequinho da raiva do Divertidamente, vocês vão ver lá. Só que isso gera muitos processos emocionais e a gente cria um monte de monstros dentro da gente. Eu vou dizer para vocês já qual é o nome desse monstro aí, tá? Então, medo exacerbado gera pânico, ok? Agora eu vou falar de uma outra emoção que no filme chama-se, o nome da bonequinha é nojinho no filme, mas a gente chama pelas emoções de petulância. O que é a petulância? A petulância nada mais é do que o excesso de certeza que a gente tem na nossa razão, tá? Então, quando eu tenho muita certeza de que a minha razão é a verdadeira, é a certa, eu consigo ativar o meu modo petulante de ser. Eu consigo não enxergar que a opinião do outro pode ter um ponto de certeza também. Não significa que eu estou certa, não é porque eu estou certa que o outro vai estar errado. Não é uma conta matemática. Existem pontos de vista. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é: eu preciso respeitar o ponto de vista das pessoas. Ok? Então, a gente precisa entender o seguinte: eu sou petulante enquanto eu sou dono da minha razão. Eu sou petulante enquanto eu acredito que todo mundo precisa engolir o que eu acho que é verdadeiro, o que eu acho, o mundo que eu criei, né? É o famoso sabe tudo. Então, o que essa petulância faz quando ela exacerba? Vocês podem imaginar? Uma pessoa petulante, quando ela perde o controle dessa petulância, ela vira um monstro. Por que ela vira um monstro? Porque o petulante, ele tem por objetivo fazer o outro acreditar que ele está certo. E quando o outro não concorda com essa certeza dele, acontece um fenômeno aí. A petulância chama a emoção da raiva e eles se juntam. Então, a petulância chama a raiva, que gera essa monstruosidade e que pode gerar agressão. Entenderam que as nossas emoções ainda se conectam uma com as outras? E a gente vira esse monstro, a gente vira um monstro de verdade. Monstro esse que não ouve ninguém, que não se acalma, que não consegue ouvir de fato, né, o que a outra pessoa tá para dizer. E o pior, essas emoções exacerbadas, elas fazem com que a gente desconecte da realidade. Uma vez, um evento meu de pânico, eu cismei que o carro ia subir na calçada e ia me atropelar. E meu amigo dizia: ele já foi embora, o carro já foi embora. E eu não ouvia meu amigo dizer isso. Na verdade, eu ouvia de longe, mas para mim aquele carro ia subir na calçada e ia me atropelar.
que aconteceu ali? Juntou muita coisa. Juntou muita coisa em mim e eu comecei a entrar naquele processo de pânico. O que juntou? Muito medo. Então, toda vez que o medo exacerba, ele vira pânico. Toda vez que a petulância exacerba, ela chama a raiva e eles viram um monstro agressor, onde a gente deixa de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. De novo, gente, independente se a outra pessoa está certa ou se está errada, ela tem o direito de ter um ponto de vista. Nós, da mesma forma que nós temos o nosso ponto de vista, tá? Então, assim, como pode, né, essa pessoa que é tão singela, tão legal, de repente, ela quebrar tudo, ela virar a mesa? Como isso pode acontecer? A gente já sabe que é descontrole emocional, é a gente não saber lidar com as nossas emoções. E não vem com essa onda de dizer eu quebro mesmo, como eu dizia sempre. Não vem com isso, é falta de controle emocional, sim. Eu bato, faço e aconteça. Falta de controle emocional. Só isso. Claro que não é para vocês classificarem as pessoas que vocês encontrarem pela rua por aí assim, não, tá? Eu só quero que vocês entendam que todo tipo de comportamento de euforia, de depressão, de agressão, de pânico, de monstruosidade está relacionado a emoções exacerbadas. Ou seja, falta de controle emocional. Ou seja, novamente, a pessoa está figurando através da dor. Então, quando vocês se depararem com um comportamento desses, euforia, depressão, agressão, pânico, monstruosidade, sejam empáticos ao ponto de só entender, não precisa intervir. Entenda que esta pessoa, ou estas pessoas que vocês estiverem em contato, elas estão num processo emocional. Elas estão num processo emocional. E a gente precisa respeitar. Eu não preciso discutir, eu não preciso brigar. Eu sei que aquele comportamento exacerbado ativa o nosso comportamento exacerbado também, e é por isso que os conflitos se iniciam, tá? Mas o que a gente precisa entender aqui, antes da gente aprender a lidar com as nossas emoções, a gente precisa aprender a respeitar o outro que não sabe lidar com as emoções dele. Então eu já entendi que euforia, depressão, agressão, pânico, monstruosidade estão no corpo de alguém que não está conseguindo controlar as suas emoções. Perdeu o controle, perdeu o tato. E vou dar um passo atrás. E se puderem não falar absolutamente nada, se puderem falar depois a gente conversa, é melhor. A gente tem uma crença social, né? Inclusive alguns pais ensinam isso para os filhos: te bateu, vai lá e bate de novo. O que a gente está ensinando? Eu estou ensinando que dor se combate com porrada. E de fato, isso é um comportamento que gera revolta. Porque quem é que vai querer ficar no prejuízo? O outro vai querer bater mais forte, o outro vai querer bater mais forte. Então, entenda, o outro está na dor. Tá? Mas isso é um outro assunto. Vamos gravar live sobre criação de filhotes. Mas entenda, quando a gente consegue entender que o outro está na dor e que a gente já esteve em algum dia naquela situação, a gente fica mais tranquilo para sair daquele cenário. Ok? Então, entendemos aí essa primeira parte. Vamos para o checklist. Alegria exacerbada, alegria fora do controle vira euforia. E alegria também causa morte, como o exemplo que eu contei aí para vocês. Tristeza, quando exacerba, vai caindo para angústia, tristeza profunda, depressão, que também causa morte. Raiva, quando exacerba, vira agressão, que também causa morte. Medo, quando exacerba, vira pânico, que também causa morte. E a petulância, que quando exacerba, que vira monstro. Então entendam, descontrole emocional é uma das síndromes, tá?
não vou chamar de doença, porque doença remete a outras coisas, mas é uma das síndromes, é uma das fraquezas que mais maltratam o ser humano, que está matando mais do que o vírus. Porque hoje a gente tem dado que querem mostrar, mas se a gente for somar quantas pessoas já morreram por doenças emocionais, na família de vocês deve ter um monte, porque a nossa geração, a geração anterior, né, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, não havia controle emocional, não havia ninguém ensinando isso. Então, a forma como eles funcionavam era uma forma hierárquica e autoritária. Isso é histórico, a gente sabe disso, né? E quando a gente funciona assim, a probabilidade de não ter controle das nossas emoções é quase de 100%. Tá? Então, hoje, a gente está sendo privilegiado de estar numa geração onde a gente tem acesso à informação gratuita. O que a gente está fazendo hoje aqui é uma informação gratuita. Tá? Então, o descontrole emocional é a fraqueza que mais mata. Tá? Tem muita coisa que saem aí nos documentários, né? Por exemplo, jogador de futebol morre no campo de infarto fulminante. Aí todo mundo, meu Deus, porque ele estava no sol, ele morreu de infarto fulminante. Gente, quantos jogadores jogam bola no sol? Quantos jogadores jogam lá no Oriente Médio, 60 graus de sol? Vamos parar um pouco para avaliar. Geralmente são pessoas que se sufocam de emoções, que guardam, que não colocam para fora, ou quando botam para fora, botam ao ponto de se arrependerem. Tá, gente? Então isso também traz dor, porque vocês imaginam, eu tô com raiva, olha o processo, eu estou com raiva, minha raiva exacerba, eu agrido alguém. Aí alguém me fala assim, caramba, você agrediu a filha do fulano. O fulano mata. Para onde eu caio? Eu caio para o medo e vou para onde? Vou para o pânico. Vocês estão entendendo o processo? O processo acontece, gente, nessa descompensação. O processo acontece nessa engrenagem, tá? Então, tristeza. Eu tô lá, raiva, agredi alguém que eu amo, agredi meu filho, agredi minha mãe, agredi minha família. Quando eu percebo, eu já caio na tristeza. E quando eu caio nessa tristeza, dependendo da agressão que foi, eu entro no processo de depressão. Ah, Tati, mas eu não tenho depressão, não. Mas se a tristeza for profunda, se a tristeza for caindo nos degraus da dor, ela entra no processo de depressão, sim. Porque eu falei em outra live que a depressão, ela é um estado de cair da pressão que você está. Existem depressões que precisam de medicamento psiquiátrico, foi o que eu já falei para vocês, e existem depressões que são causadas pela nossa emoção, pelo nosso próprio comportamento. Então chegou a hora da gente aprender a lidar com as nossas emoções. Gente, temos um quadro muito sério acontecendo lá fora. Temos. Mas a gente precisa entender que hoje, neste momento presente, como eu estou, tá? Eu, Tatiane, como eu estou? Sou terapeuta, a única forma de renda que eu tenho é atendimento ao cliente, tá? Hoje eu tô aqui, eu tenho internet. Amanhã terei? Não sei. Hoje eu tô aqui. Então vamos viver o hoje. Vamos entender que a gente precisa viver o momento presente. Caramba, milhares de pessoas estão morrendo. Vamos lamentar. Vamos lamentar por isso, tá? Mas não vamos sofrer a dor dentro da gente, porque a gente enfraquece o nosso estado imunológico. É triste, é sofrimento, eu sei, mas eu não preciso carregar isso dentro de mim. Vocês estão conseguindo entender que não é frieza, não é nada disso? É só questão de percepção da realidade? É perceber a realidade. Então vamos aprender a lidar com as nossas emoções, tá? Alegria,
Você vai lá, não vou nem usar o exemplo que eu usei antes não, mas alegria, você vai lá e ganha na Mega Sena, digamos assim. Aí você fica extremamente alegre. Ah, vou contar um exemplo engraçado. Um amigo de um ex-namorado meu, ele ganhou na Quina, não lembro, Quina, né? Alguma coisa assim, que teve que dividir o prêmio. Ele ficou tão feliz, tão alegre com aquilo, que ele fez um churrasco, ele comprou uma garrafa de uísque, e quando ele foi ver o dinheiro, não dava nem para pagar a garrafa de uísque, ele só ganhou acho que R$ 250, acho que ele comprou um dos uísques mais caros lá do bar. E, ou seja, aquela alegria dele virou euforia e caiu em quê? Caiu em tristeza, ou caiu na raiva, ou caiu na linha da incompetência, que também está dentro do processo de tristeza. Então, o que a gente precisa aprender é alegria. Estar alegre é maravilhoso, mas a gente tem que ter cuidado em passar para a euforia. Né? Ai, eu fiz 24 pontos na telecena, sei lá, sei nem se é isso. Mas espera para ver quanto vai ganhar. Não sai gastando loucamente, euforicamente, porque isso é descontrole emocional. Tô trazendo um exemplo engraçado, mas o que eu trouxe anterior foi de morte. A euforia causa morte também, tá? Então, primeira coisa para a gente aprender, a gente precisa aceitar as nossas emoções. Tem gente que chega na sessão e fala assim, eu tô desesperado, eu tô louco, eu não sei o que, eu não sei o que. Tá bom, já falou. Não, mas você tem que entender que eu tô louco. Tá bom, tá ok, eu já ouvi. O que tá te trazendo essa loucura? O que tá te trazendo essa dor? Ah, não sei. Então vamos identificar o que é. Eu saí de casa, aconteceu isso, meu dia foi uma bosta. Aí 3 coisas aconteceram dentro de um dia de 24 horas. E a gente vai trazendo para a condição de entender que são 24 horas, 3 coisas ruins aconteceram, mas isso te transformou em um louco. Por isso, vamos avaliar, vamos olhar 80% para o problema, 20% para o problema e 80% para a solução. A gente precisa ser adulto o suficiente para a gente resolver o problema que foi criado ali. Tá? Então, qual é o primeiro passo? Identificar a emoção. Primeiro, o que eu estou sentindo? Um carro veio, quase me atropelou. O que eu estou sentindo? Eu, né, na minha época de pânico, que eu contei para vocês, eu exacerbei e virei louca. Mas hoje, um carro quase me atropelou. O que eu senti? Tomei um susto. O que o meu corpo começou a fazer? Sensações de ansiedade. Ok, vou respirar. Sabe por que eu vou respirar? O carro já foi embora. Tem gente que fica xingando e o carro já foi, o cara tá em outro bairro, o cara tá filho disso, filho daquilo outro. Quem que o senhor tá falando, moço? O cara que quase me atropelou. Tá, mas cadê ele? Já foi. Então a gente precisa aprender a olhar para as nossas emoções. Primeiro é identificar o que a gente está sentindo. E, gente, prestem atenção, a gente precisa sentir. A gente precisa sentir a raiva, a tristeza, a alegria, o medo. A gente precisa sentir. Num primeiro momento, aquilo vem com um balde, ou um balde de concreto, né, se for para ser raiva, ou um balde de água fria, se for decepção. Então, vamos prestar atenção numa coisa. Identifique a emoção que está sentindo. Quando eu falo identifica a emoção, eu não estou falando para você dizer, estou tremendo, isso é o corpo, isso é sensação corporal. Isso aí está tudo bem. O corpo vai sentir, o corpo vai ter resultados de um quadro de ansiedade. Tudo bem, deixa o corpo quieto lá. A dor de cabeça, tudo bem. O que eu estou sentindo agora? Vamos lá. Alegria? Não. Tristeza? Não. Raiva? Não. Medo? Pode ser medo. O carro quase me atropelou. É medo, sim, que eu estou sentindo. E vamos respirar em cima dessa dor, dessa emoção. E vamos entender que ela vai se transformando, que ela vai se tornando mais amena. Tá? Então, o primeiro passo é identificar a emoção e sentir. Se eu tô com raiva, eu não preciso tacar essa minha raiva como agressão em cima das pessoas. Eu posso dizer assim, só um momento, gente. Quem me conhece sabe, né, que eu falo, só um instante que eu estou estressada ao ponto de matar um. Só um momento. Eu saio da situação, respiro, entendo a minha raiva
E aí eu penso, eu tenho saída para isso? Eu tenho como sair dessa emoção, dessa dor agora? Tenho. Eu posso ir embora daqui. Então, às vezes, eu preciso, gente, eu vou embora, tá tudo certo. Não, fica aí, não, eu preciso ir embora, tô com dor de cabeça, beijo, tchau, fui. Mas tem situações em que eu não posso sair. E quando eu não posso sair do problema, eu preciso encontrar uma forma de melhor me relacionar com aquilo ali. E de que forma eu me relaciono com uma dor? Porra, ela é minha. Só eu sei como eu me relaciono com isso. Então, ok, tô sentindo raiva, tô respirando aqui. Às vezes eu falo, eu só posso resolver isso daqui a 3 horas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui fazendo um atendimento e acontece alguma coisa lá fora que chega até a mim, que me dá uma raiva danada. Você acha que eu posso parar o atendimento aqui e falar, parou, tô com raiva? Não posso. Eu vou respirar, entender aqui que eu tenho que aguardar pelo menos 1 hora ou 2 para sair daquele cenário. E será que eu posso sair desse cenário? Não, não posso. Tem situações em que eu nem vou resolver o meu problema porque o próximo cliente tem um problema pior do que o meu e eu preciso dar o suporte que ele merece, que ele necessita. É frieza comigo? Não, não é. É eu entender que a minha raiva tá ali, existe, eu vou cuidar dela, fique tranquila. Você não vai virar agressão, você não vai sair dando coice em ninguém. Então, gente, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Quais são os passos? Primeiro, eu preciso identificar o que eu estou sentindo. Alegria, tristeza, raiva, medo ou petulância. Identifiquei. Posso sentir? Posso, desde que eu sinta aquilo com responsabilidade. Estou sentindo raiva. Por que a gente fala respira e tem muita gente que fica com raiva? Pô, tudo tu fala respira, porque o respirar traz oxigênio para as nossas células. Respirar não é nada, é instrução de terapeuta holístico. Não, não, prestem atenção. A respiração é para oxigenar as células. A gente respira do nariz até o pescoço. Gente, a gente precisa respirar pelo corpo inteiro. Respira, ar entrando, ar saindo. Respirar até não conseguir mais. Botar o ar para fora até sair todo ele. Eu até costumo falar, respirando, ar azul, tirando ar cinza. Sei lá, inventem alguma coisa aí que façam valer a pena vocês respirarem. As células precisam de oxigênio. Quando você toma um susto e você não sabe respirar, você fica com aquele susto batendo no teu peito 3 horas. Se alguém me der um susto aqui, eu falo, ai, que susto. Pronto. Minhas células estão com oxigênio. Eu respiro o tempo inteiro. Quando eu falo respiro o tempo inteiro, todo mundo ri. Mas eu respiro de forma correta. Ar entrando pelo nariz e saindo pela boca. Numa condição de calma, de leveza. Não é... Não estou respirando assim. Isso não é respirar. Isso é sobreviver. E a gente veio para cá, para o mundo, para viver. Não sobreviver. Então, gente, de novo, pela 3ª vez, vou repetir. A gente pode e deve sentir as emoções. A gente precisa saber quais são e que eu posso senti-la, independente das crenças que tem por aí. Vista o seu mais bonito sorriso, parou. Só vista o mais maravilhoso sorriso quando de fato você quiser sorrir, tá? Então eu tenho que identificar a emoção, sentir, respirar em cima dela, até que ela se torne mais amena. Verificar se eu tenho saída. Eu posso sair desse cenário? Eu posso resolver? Não, não posso resolver. Então eu tenho que ficar aqui, respira mais e deixa para resolver depois. Eu costumo combinar com o meu corpo, né? Eu falo, olha, não posso tirar essa emoção daqui agora. Tem que aguardar um pouquinho aí, tá, corpo? Então, segura a onda aí, vou respirar mais e depois eu resolvo isso. Então, o que a gente precisa tem saída? Eu posso sair desse quadro? Não, não posso. Se eu não posso, eu vou ficar ali, controlando as minhas emoções até que eu possa senti-la de fato, até que eu possa jogar para fora sem machucar ninguém. Agora, se tem saída, saia do cenário. Não é porque alguém está com a grosseria dando ataque com você que você precisa entregar esse ataque para ele também. Ou, se você entrega, é porque você não controla as suas emoções. Então, gente,
para a gente finalizar aqui, que eu vou deixar já as perguntas abertas. O que a gente precisa entender? Quando a gente reprime as nossas emoções, a gente mexe em todo o sistema. A gente mexe no sistema sanguíneo, no sistema cerebral, no sistema respiratório. Vocês estão entendendo o problema que é guardar uma dor, calar? E, de novo, não estou dizendo que é para jogar em cima dos outros, eu estou dizendo que vocês têm que aceitar. Ah, eu estou com raiva, é isso que eu estou sentindo. É raiva. E respirem, respirem, até essa raiva ficar mais amena. Porque é ler do engano acreditar que se eu jogar esse negócio por debaixo do tapete, que isso não vai aparecer mais. Isso fica juntando com todas as sensações de raiva que eu venho tendo. Nós temos uma coisa no nosso cérebro límbico, que é o nosso emocional, que ele junta as experiências em uma caixinha. Então, se toda vez que eu passar por uma experiência de raiva, eu engolir aquela raiva, eu vou estar juntando na minha caixinha, juntando. E a minha caixinha cabe o quanto de raiva, você sabe? Eu não sei. Então, é melhor manter a minha caixinha vazia. Apareceu uma raivinha lá, respirei, respirei, respirei. Não posso ser negligente comigo, eu tenho que evitar situações que me tragam aquela raiva novamente. Mas existem situações que não dá para evitar, então eu preciso me fortalecer para eu saber passar por aquela situação. O grande problema hoje é que as pessoas estão morrendo de parada cardíaca. Por quê? Porque hoje mesmo eu vi uma reportagem em que iam entubar um médico e ele faleceu de parada cardíaca. Mas ele não estava ainda com problema de respiração. O que aconteceu ali? Ele não soube respirar, ele não soube se acalmar. O processo de entubar trouxe a sensação de morte para ele e ele morreu. Ele não tinha quadro de morte ainda. Por ele ser médico, estariam introduzindo o respirador justamente para auxiliá-lo no processo de cura mais rápido. Entendem o quanto a gente se mata por causa das nossas emoções? Então, aprendam a sentir, não só sentir, mas identificar as emoções que vocês estão vivendo naquele momento. Ninguém tem nada a ver com as emoções que a gente está vivendo nesse momento. Ninguém. A evolução, o processo de evolução é individual. Cada um evolui de uma forma. Então não adianta a gente gastar o nosso latim com o nosso coleguinha e ele não quer mudar. Prestem atenção em vocês, prestem atenção no que vocês estão vivendo nesse momento. É hora de controlar as próprias emoções. Tá? E se tiver que falar para o coleguinha, respira, diga, respira. Mesmo não explicando tudo, respira, oxigena tuas células, fica tranquilo, fica mais calmo. Porque a gente veio no mundo para ser feliz, independente de qualquer coisa mesmo. Independente se tem vida, independente se tem processos, independente se tem morte. A gente não sabe o que a morte é, se é bom ou se é ruim. Pelo menos eu nunca fui lá, então eu não tenho essa informação. Então vamos viver hoje. O que está acontecendo hoje na vida de vocês? Vivam o hoje. Amanhã a gente não sabe. Se tiver que planejar o amanhã, planejem com metas, com objetivos. Escrevam o que vocês vão fazer amanhã. Agora não fica confabulando você e a mente louca que a gente cria. Situações que são inamarráveis às vezes eu falo, peraí, calma, da onde você tirou isso? Não, porque todo mundo vai passar fome, todo mundo é quem? Calma, fique tranquilo, respira, entenda que a gente está vivendo um dia de cada vez. Tá bom, gente? Vamos viver um dia de cada vez, identificando a nossa emoção, sentindo, respirando para tornar ela mais amena, identificando se tem saída daquele quadro, se sim, saia. Se não tem, aprenda uma forma de sobreviver ali dentro. Mas de tudo que a gente falou hoje, aceite, as emoções são nossas, a gente precisa aprender a viver com elas, elas não vão embora. A gente consegue controlar nem emoção, nem dor, nem nada. A gente só consegue controlar, porque embora elas não vão.
Trauma não vai embora, a gente aprende a olhar de uma forma diferente. Dor e emoção não vão, não adianta. Quem diz para vocês que vai embora, mentiu. Tá bom, gente? Obrigada, Isani. Muito obrigada pela presença de todos. Vou abrir agora para pergunta. Fiquem à vontade. Nós temos alguns minutinhos aí. Coloquem suas perguntas aí. Então, melhorei muito nesse processo de ouvir. Isso a gente precisa ouvir, é isso mesmo. Se vocês quiserem tirar um print aí para postar que a gente participou da live, eu vou fazer minha carinha. Printaram! Tô cansada! Obrigada, Paty. Alguém com perguntas? Obrigada, Lídia. Perguntas, 5 minutos, hein? Senão eu falo da minha vida, vocês sabem, né? Entenderam aí, né? Que a gente precisa sentir, aprender a sentir. Entender que o outro tem o ponto de vista dele, por mais esdrúxulo e louco que seja. Eu percebi que tento me fazer forte o tempo todo. Não somos. Não somos. Forte é quem assume suas emoções. Isso é ser forte. Forte é quem chora. Forte é quem fala que tá puto quando tá com raiva. Desculpa o palavrão. Mas forte é quem assume o que tá sentindo. Tá? E o que faz para não guardar raiva? Esse processo que eu acabei de dizer. Agora, o exercício respiratório. Colocar todo o ar que você puder para dentro, pensando, ar entrando. Quando sair, ar saindo. Ar entrando, ar saindo. Se concentre nesse processo de respiração. Mas tem um monte de vídeo no YouTube que ensina a respirar, né? O que fazer para não guardar a raiva? A gente precisa fazer o processo, identificar por que está sentindo, respirar até que ela se torne mais amena, respeitar a opinião do outro, sim, mas o que a gente precisa saber aí, tem saída para esse problema? Tem. Se tiver, sai. Se não tiver, se fortalece, mas tem que ser sincero ao ponto de saber se tem saída e você não quer sair. Tá, gente? É isso. Forte é quem assume as suas emoções. Então, existem situações, aqui é uma live, não dá para eu trazer a história de vocês, né, para a gente trabalhar. Existem raivas que precisam ser transformadas. Existem raivas que são impressões. A gente cria impressões. Por exemplo, eu tinha uma impressão do meu pai, filho da mãe, foi embora, largou a minha mãe sozinha, coitada, meu Deus! Eu estava com uma sensação equivocada. Relação de homem e mulher é uma coisa, de filho é outra. É outra. Eu tenho que amar o meu pai por ele ter me trazido no mundo. Agora, se ele funcionava da forma quando ele não funcionava, aí já não é problema nosso. É isso, temos os nossos 5 minutinhos de raiva, é isso aí. E quando não encontramos saída, tem saída, Márcia? Amanhã a gente tem consulta, a gente vai falar sobre essa que tu não encontra saída, tá? Então, tem que saber que raiva é essa que está lá dentro, Evelyn. A gente precisa identificar. O processo terapêutico é importante, gente, porque a gente consegue ir lá dentro da gente buscar o que tanto traz de raiva. E essa raiva, ela tá ligada a quem? Todo mundo já sabe aqui, quem participa das minhas lives, ela tá ligada a uma forma que a gente tem de olhar para nossa história familiar. É uma sensação, é uma insatisfação. Depois que explodir, olha, eu costumo pedir desculpa hoje em dia, tá? Depois que eu explodo, eu costumo pedir desculpas, porque ninguém tem nada a ver com a minha dor. Se a gente for olhar, a dor é só nossa. A dor é só nossa. Então, Flávia, eu também só conseguia aliviar só explodindo. Mas depois que eu aprendi a respirar, a achar o meu percentual de responsabilidade naquele quadro ali, porque muitas das vezes a gente não quer olhar que a gente tem 50% de responsabilidade naquilo. Aí a gente quer culpabilizar somente o outro, que isso aí é outro papo também, é outra live, vou falar sobre responsabilidade um dia desses, e a gente acaba ficando vítima daquela situação, ficando vítima das nossas próprias emoções. E um dos pontos mais interessantes é a gente não precisa controlar a raiva do outro, tá, Jô? Não precisa. Pede pro outro respirar. Se ele não tem o controle, sai do cenário e deixa ele sozinho lá, tá? Só tenho 20 segundos. Um grande beijo,
Um grande abraço e até a próxima live! Estaremos juntos quinta-feira, ainda vou ver o tema, porque esse pulou aí, tá? Então, tô fechando. Um beijo, gente, e até a próxima!